Meu esposo me ligou enquanto eu estava na cirurgia da minha mãe. Esvaziei nossas contas e estou me mudando para Miami. Boa sorte com sua mãe irritante. Ele riu. Respondi com calma, entendo. 3 dias depois, seu riso se desvaneceu quando eu esvaziei nossas contas e me mudei para Miami. Boa sorte com sua mãe irritante. A risada que se seguiu ecoou pela sala de espera estéril do hospital, fazendo com que várias cabeças se voltassem na minha direção. Afastei-me para um canto, aproximando o telefone do ouvido. Jack, do que você está falando? Você me ouviu, Marta, respondeu meu esposo, a voz leve e divertida. 26 anos de casamento e finalmente estou livre. Eu transferi as contas correntes, poupança e investimentos. Tudo se foi. Eu mereço isso. Minha mão tremeu, mas mantive minha voz firme. Entendo, disse, olhando pela janela enquanto os médicos levavam minha mãe sedada para a cirurgia. Tenho que ir agora. Mamãe está indo para o centro cirúrgico. Claro que está, zombou Jack. Os problemas de saúde dessa mulher sempre foram mais importantes do que nosso casamento. A linha caiu. Guardei o telefone no bolso, respirei fundo e voltei para a sala de espera. O neurocirurgião havia explicado que a condição da minha mãe não era fatal, mas, sem esse procedimento, uma recuperação completa do derrame seria impossível. O custo era substancial, mesmo com o seguro, então eu havia planejado retirar dinheiro da nossa conta conjunta, a conta que Jack aparentemente acabará de esvaziar. Meu nome é Marta Calégua. Tenho 49 anos. Sou gerente de contabilidade em uma editora de médio porte em Chicago. Depois de apoiar Jack durante a faculdade de Direito, várias mudanças de carreira e um negócio fracassado, finalmente havíamos alcançado estabilidade financeira. Não tivemos filhos. Jack nunca quis, então concentrei minha energia em minha carreira e em cuidar da minha mãe. Desde que meu pai morreu há 3 anos, Jack sempre ressentiu o tempo que passei com ela, especialmente depois do derrame dela, 4 meses atrás. Ela está te manipulando, ele insistia. Se ela tentasse, poderia fazer mais por si mesma. Sua insensibilidade foi uma fonte crescente de tensão entre nós, mas nunca imaginei que ele tomaria uma atitude tão drástica. E muito menos enquanto eu estava no hospital para a cirurgia da minha mãe. Fui até o balcão da enfermagem, minha mente a mil. Com licença, minha mãe já entrou na cirurgia? Ela se chama Anna Bennett. Sim, acabou de entrar, respondeu a enfermeira gentilmente. Deve durar cerca de 4 horas. Há alguém que possa esperar com você? Não, respondi. Estou sozinha. Enquanto me acomodava em uma cadeira desconfortável da sala de espera, desbloqueei meu telefone e abri o aplicativo do banco, rezando para que Jack estivesse mentindo. Mas os saldos confirmaram sua ostentação. Nossa conta corrente mostrava $437. A poupança estava completamente zerada e a conta de investimentos conjunta, que ontem tinha mais de $300 mil, agora exibia uma mensagem de erro sobre privilégios insuficientes. O que a enfermeira não podia ver, o que Jack não sabia, era que sua ligação não me surpreendeu tanto quanto deveria. Porque nos últimos 2 meses eu estava observando, esperando e me preparando exatamente para esse cenário. A única surpresa foi o momento que ele escolheu e o fato de que ele ainda não percebeu com quem estava lidando. Jack e eu nos conhecemos no último ano da faculdade. Ele era o estudante de pré-direito carismático que encantava a todos, e eu, a estudante pragmática de contabilidade que de alguma forma, chamou sua atenção na festa de um amigo em comum. No começo, a dinâmica, os opostos se atraem funcionou para nós. Minha confiabilidade equilibrava sua natureza espontânea, enquanto sua personalidade extrovertida me tirava da zona de conforto. Os primeiros anos do nosso casamento foram desafiadores, mas recompensadores. Eu consegui um emprego de nível inicial em contabilidade enquanto Jack fazia a faculdade de Direito, administrando nossas finanças modestas com cuidado para nos mantermos à tona. Adiar ter filhos até Jack se estabilizar parecia sensato. Mas à medida que sua carreira avançava, seu entusiasmo pela paternidade diminuía, até que finalmente admitiu que nunca quis filhos. Foi um ajuste doloroso para meus planos de vida, mas me adaptei, focando em construir nossa segurança financeira e apoiar suas ambições profissionais. Essas ambições, no entanto, se mostraram caras ao longo dos anos. 3 anos após conseguir um cargo promissor em um prestigioso escritório de advocacia, Jack decidiu que o direito corporativo não era satisfatório e saiu para trabalhar em um pequeno escritório especializado em direito ambiental. O corte salarial foi substancial, mas apoiei sua busca por um trabalho mais significativo. 5 anos depois, ele abandonou a advocacia completamente para abrir uma consultoria empresarial que faliu após 18 meses, consumindo quase $100 mil dos nossos fundos. A cada transição, eu fui o pilar financeiro, a planejadora estratégica, a responsável por garantir que nos recuperássemos de cada revés. Quando meu pai morreu inesperadamente, deixando minha mãe devastada emocionalmente e lutando contra um estágio inicial de demência, Jack inicialmente me apoiou.
Mas conforme os meses passaram, seu ressentimento cresceu. O derrame da minha mãe 4 meses atrás apenas intensificou sua hostilidade. Ela vai nos falir, ele argumentou quando soube da cirurgia necessária. Estamos nos aproximando da aposentadoria, Marta. Devíamos estar planejando nosso futuro, não gastando tudo nas contas médicas dela. Eu lembrava que tínhamos dinheiro e que podíamos pagar, mas suas objeções ficaram cada vez mais intensas. Em retrospectiva, eu deveria ter percebido os sinais de alerta. Seu súbito interesse por nossas contas de investimento, perguntas sobre senhas bancárias, noites em claro no computador, sempre com a tela inclinada para longe de mim. A primeira bandeira vermelha concreta surgiu há 6 semanas, quando notei tentativas de login em nossas contas de um dispositivo desconhecido. Depois veio o histórico do navegador, mostrando buscas por melhores lugares para se aposentar na Flórida e estados com leis de divórcio favoráveis. Mas o mais revelador foi uma ligação que ouvi de nosso escritório em casa. Jack falando baixinho. Ela não suspeita de nada. Teremos tempo de sobra para acertar tudo. Eu não queria acreditar no que a evidência sugeria. Jack e eu construímos uma vida juntos, superamos incontáveis desafios lado a lado. A ideia de que ele estava planejando me abandonar e, pior, levar todas as nossas economias no processo, parecia inconcebível. Mas relutante, comecei a me preparar para o pior. 2 semanas antes da cirurgia da minha mãe, cheguei em casa mais cedo do trabalho, com uma enxaqueca. A casa estava silenciosa. Jack deveria estar no escritório, mas seu carro estava na garagem. Entrei pela porta lateral sem querer incomodá-lo, mas parei ao ouvir sua voz. A porta do escritório estava entreaberta, e ele estava em uma videochamada, de costas para mim. Meu nome foi mencionado. Marta não tem ideia. Ainda acha que somos o casal perfeito. Enquanto isso, tenho acesso a todas as contas. Uma voz feminina respondeu. Tem certeza de que o momento é certo? É perfeito. No dia da cirurgia, ela estará distraída. Transferirei tudo naquela manhã e quando ela perceber, já estarei a caminho de você. Afastei-me silenciosamente. Sentei-me no carro segurando o volante, enjoada pela traição. Jack achava que tinha um plano perfeito, mas estava prestes a descobrir que eu tinha um ainda melhor. Instalei pequenas câmeras de segurança em nosso escritório em casa, capturando as contínuas chamadas de planejamento de Jack. Trabalhei com um contador forense recomendado por Patrícia para documentar o histórico de nossas contas, provando que a maioria dos fundos vinha dos meus rendimentos. Até contratei um investigador particular, que rapidamente identificou a mulher na videochamada como Verônica Daniels, uma ex-cliente de Jack de 38 anos com quem ele estava tendo um caso há pelo menos 8 meses. O mais importante foi que trabalhei com meu banco para colocar alertas de monitoramento em todas as nossas contas, garantindo que eu receberia uma notificação imediata de qualquer transação, transferência grande ou tentativa de saque. Eu não podia impedir Jack de acessar as contas sem alertá-lo, mas podia garantir que suas ações fossem documentadas quando chegasse a hora. A espera foi insuportável. Todas as noites eu preparava o jantar, discutia assuntos mundanos e dormia ao lado do homem que estava conspirando ativamente para me deixar na miséria. Jack não percebeu nada, tão convencido de sua própria inteligência que nunca questionou porque eu não estava levantando suspeitas. 3 dias antes da cirurgia da minha mãe, o investigador particular entregou provas adicionais. Jack havia alugado um apartamento em Miami por meio de uma nova empresa de fachada. Comprou passagens de avião para ele e Verônica e abriu contas no exterior nas Ilhas Cayman. O plano estava claramente prestes a ser executado. Naquela noite, Jack estava incomumente atencioso, fazendo perguntas detalhadas sobre o procedimento da minha mãe, a localização do hospital e por quanto tempo eu planejava ficar com ela. Respondi com sinceridade, observando-o memorizar mentalmente as informações que usaria contra mim. Gostaria de poder estar lá, disse ele, sua preocupação tão genuinamente convincente que por um momento quase duvidei das evidências. Mas aquela reunião com clientes em Denver não pode ser remarcada. Não havia reunião com clientes em Denver. O investigador particular confirmou que sua passagem para Miami era exatamente para o dia da cirurgia da minha mãe. Entendo, respondi, apertando sua mão. O trabalho é importante. Na noite anterior à cirurgia, fiquei acordada ao lado de Jack, minha mente revisando os preparativos finais. Patrícia tinha toda a documentação necessária para entrar com petições de emergência assim que Jack agisse. O banco estava em alerta máximo para transações suspeitas. Eu havia garantido fundos suficientes na minha conta separada para cobrir as necessidades imediatas. Tudo estava no lugar, exceto um elemento crucial, uma prova definitiva da intenção de Jack. As câmeras de segurança capturaram conversas, sim, mas nada que indicasse explicitamente seu plano de esvaziar nossas contas enquanto eu estivesse no hospital. Sem isso, alertou Patrícia, podemos enfrentar uma batalha legal mais longa. Tente fazê-lo dizer algo incriminador, ela aconselhou.
Uma mensagem de texto, um e-mail, qualquer coisa que mostre claramente a premeditação. Mas Jack havia sido irritantemente cuidadoso em nossas comunicações, mantendo suas respostas vagas e negáveis. Ao amanhecer, percebi que meu tempo estava se esgotando. A cirurgia da minha mãe estava marcada para as 9 horas, e eu precisava estar lá. Teria que confiar que os preparativos que fiz foram suficientes. Não fazia ideia de que o próprio Jack estava prestes a fornecer a última peça de evidência que eu precisava, da maneira mais cruel possível. A sala de espera do hospital estava mais cheia do que eu esperava, repleta de familiares ansiosos e o cheiro antisséptico que nunca mascarava completamente o odor subjacente da doença. Minha mãe já havia sido preparada para a cirurgia, seu rosto pálido, mas determinado, enquanto era levada para o centro cirúrgico. "Você vai estar aqui quando eu acordar?", perguntou, sua voz fraca por causa da medicação e do medo. "Claro", prometi, apertando sua mão antes que as enfermeiras a levassem. Me acomodei em uma cadeira desconfortável, checando obsessivamente meu telefone para ver se havia alertas bancários. Nada ainda. Talvez Jack estivesse esperando até ter certeza de que eu estava completamente ocupada com a cirurgia. Ou talvez, sussurrou uma pequena voz esperançosa, eu tivesse interpretado tudo errado e ele realmente estivesse em Denver para uma reunião de clientes. Essa esperança morreu às 10h17, quando meu telefone tocou e o nome de Jack iluminou a tela. Atendi com cautela, ciente das pessoas ao meu redor. "Como está sua mãe?", perguntou, sua voz deliberadamente casual. "Ela está na cirurgia agora", respondi. "Está tudo bem?". Houve uma breve pausa. "Na verdade, Marta, tem algo que preciso te dizer." Meu coração disparou, mas mantive minha voz firme. "O que foi?". "Eu esvaziei nossas contas e estou indo embora." "O quê?". "Isso mesmo. Boa sorte com sua mãe irritante." Sua risada cruel e triunfante ecoou pelo telefone. 26 anos de casamento e finalmente estou livre. Transferi tudo, contas correntes, poupança e investimentos. Tudo se foi. Eu mereço isso. Mesmo tendo me preparado exatamente para esse momento, a crueldade casual ainda me deixou atordoada. Minha mãe estava em cirurgia cerebral e Jack estava rindo enquanto me deixava financeiramente devastada. "Entendi", consegui dizer, lembrando das instruções da minha advogada. "Faça com que ele confesse. Crie um registro." "Você está me dizendo que pegou todo o nosso dinheiro enquanto estou no hospital com minha mãe?" "Cada centavo", confirmou, soando satisfeito consigo mesmo. "As transferências já foram feitas. Quando você descobrir como lutar contra isso legalmente, o dinheiro já será impossível de rastrear." "E você está em Miami agora?", perguntei, com meu telefone gravando cada palavra. "Na linda South Beach. Verônica e eu estamos comemorando enquanto falamos. Não adianta tentar nos encontrar. O apartamento nem está no meu nome." "Jack, por quê?". A pergunta não fazia parte da minha estratégia, mas não pude evitar. Ele bufou. "Porque eu posso, Marta. Porque estou cansado da sua vida chata e irresponsável. Porque mereço mais do que estar casado com alguém que prioriza a mãe doente em vez do marido. Considere isso um pagamento por todos os anos que desperdicei com você." Quando ele desligou, fiquei imóvel. A conversa gravada estava salva no meu telefone. Enviei para Patrícia com uma mensagem simples. "Aconteceu. Ele acabou de ligar e confessou tudo." Sua resposta foi imediata. "Evidência perfeita. Estou entrando com os pedidos de emergência agora. Não se preocupe com nada além da sua mãe." O alívio me inundou, seguido por uma estranha sensação de calma. Tudo para o que nos preparamos estava agora em movimento. Enquanto Jack comemorava sua aparente vitória, Patrícia estava entrando com petições de emergência para congelar todas as nossas contas e apresentando as provas que reunimos, demonstrando claramente sua intenção de fraude. Ele nunca imaginou que deixaria uma confissão tão explícita, criando a prova perfeita contra si mesmo. Sua arrogância finalmente jogou a meu favor. 3 horas depois, quando o cirurgião veio me dizer que a operação da minha mãe havia sido um sucesso, meu telefone apitou com alertas bancários. Atividade incomum detectada. Contas congeladas sob investigação de fraude. Minutos depois, Patrícia mandou uma mensagem. O juiz concedeu o bloqueio emergencial. Todas as transferências foram interrompidas. O dinheiro que ele movimentou esta manhã está sendo devolvido à custódia até a audiência. Conseguimos. Jack achou que tinha executado a fuga perfeita. Ele não fazia ideia de que acabará de cair em uma armadilha que vinha sendo preparada há anos, uma armadilha criada pela esposa chata e irresponsável, que ele tanto subestimou. A sala de recuperação da minha mãe estava silenciosa, exceto pelo som rítmico dos monitores. Ela dormia tranquilamente. A cirurgia foi um sucesso, segundo os médicos. Sentei-me ao lado da cama dela, com meu telefone vibrando continuamente com atualizações de Patrícia sobre a situação legal que se desenrolava rapidamente. A ordem emergencial de restrição financeira tinha sido apenas o começo. Armada com a gravação da chamada telefônica, as imagens das câmeras de segurança e os detalhes da análise forense financeira que havíamos preparado, Patrícia convenceu o juiz a emitir um bloqueio total dos bens.
Não apenas nossas contas conjuntas, mas também as contas pessoais de Jack. As transferências para o exterior e até mesmo a LLC que ele usou para alugar o condomínio em Miami. O juiz ficou particularmente perturbado com o momento do crime. Patrícia enviou uma mensagem: roubar os bens matrimoniais enquanto o cônjuge enfrenta uma emergência médica familiar demonstra uma crueldade excepcional. Estamos em uma posição forte. Por volta da meia-noite, meu telefone tocou. Era um número com código de área de Miami que eu não reconhecia. Fui para o corredor para atender. Você é Marta Calégua? Perguntou uma voz feminina tensa e irritada. Sim. Quem é? Verônica Daniels. Meu sangue ferveu. Seu marido disse que você congelou nosso dinheiro. Nosso dinheiro. A posse casual em sua voz me enojou, mas mantive o tom neutro. Congelei meu dinheiro, que Jack tentou transferir ilegalmente enquanto minha mãe estava em cirurgia cerebral. Ele disse que essas contas pertencem a ele. Então ele mentiu para você, assim como tem mentido para mim há meses. Fiz uma pausa, escolhendo minhas próximas palavras com cuidado. Você sabia que a maior parte desse dinheiro veio dos meus ganhos? Que eu sustentei durante 3 mudanças de carreira, um negócio fracassado. Que fui a principal provedora durante a maior parte dos nossos 26 anos de casamento. O silêncio dela sugeriu que Jack havia pintado um quadro bem diferente. Os tribunais congelaram esses ativos até a audiência. Continuei. Se você está com Jack por dinheiro, saiba que pode não sobrar muito quando isso terminar. Isso é ridículo. Disparou ela. Jack me disse que você era vingativa, mas isso é mesquinho. Interrompi, minha compostura finalmente se quebrando. Minha mãe está se recuperando de uma cirurgia cerebral. Meu marido, o homem que sustentei por décadas, esvaziou nossas contas e riu disso enquanto eu estava no hospital. Depois me disse que eu merecia por ser uma pessoa chata e irresponsável. Realmente é vingança me proteger da ruína financeira, Verônica? Antes que ela pudesse responder, ouvi a voz de Jack ao fundo. Com quem você está falando? Me dá esse telefone. Marta, rosnou ele, presumivelmente pegando o aparelho. O que diabos você fez? Cada conversa que você teve no nosso escritório em casa está em vídeo. Cada plano que você fez está documentado. Cada transferência que tentou foi marcada como fraudulenta. Mas por favor, continue falando. Suas confissões são extremamente úteis para minha advogada. Ele ficou em silêncio, finalmente compreendendo a profundidade de seu erro de cálculo. Só mais uma coisa, acrescentei. Patrícia Wilson entrará em contato com você amanhã sobre os trâmites do divórcio. Sugiro que encontre seu próprio advogado. Encerrei a chamada e voltei para o quarto da minha mãe, uma mistura de emoções girando dentro de mim, tristeza pelo casamento no qual eu acreditava, raiva pela traição de Jack, mas, acima de tudo, uma profunda sensação de vitória. Jack me subestimou porque pensou que minha natureza responsável me tornava previsível, até entediante. Ele estava prestes a descobrir que pessoas responsáveis são os oponentes mais formidáveis quando decidem contra-atacar. 3 dias depois da ligação de Jack, enquanto minha mãe era transferida para o centro de reabilitação, o mensageiro entregou um envelope grosso no quarto do hospital. Dentro havia um dossiê completo preparado por Patrícia, cópias das ordens financeiras emergenciais, a confirmação de que todos os fundos transferidos haviam sido recuperados e colocados em contas monitoradas pelo tribunal, e os primeiros registros do pedido de divórcio, citando a flagrante má conduta financeira e o abandono conjugal de Jack. A parte mais satisfatória, uma declaração juramentada do escritório do xerife do condado de Miami-Dade confirmando que Jack foi pessoalmente intimado em seu hotel à beira-mar. O oficial notou que o indiciado parecia visivelmente angustiado ao receber os documentos. O envelope também incluía um pendrive com imagens das câmeras de segurança do nosso escritório em casa, mostrando claramente Jack explicando a Verônica como pretendia roubar nossas economias enquanto eu estava no hospital com minha mãe. Patrícia destacou horários específicos com transcrições das falas mais incriminatórias, mas o que me fez chorar foi a decisão preliminar do juiz. O tribunal mencionou especificamente o desprezo cruel de Jack pela sua esposa durante uma crise de saúde familiar como um fator para conceder as ordens emergenciais. O tribunal não apenas congelou todas as transferências de Jack, mas também autorizou a liberação imediata de $75 mil para minha conta separada, para cobrir as despesas médicas da minha mãe e meu custo de vida durante o processo judicial. Naquela tarde recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. O hotel está exigindo pagamento. O cartão de Jack foi recusado. Você pode transferir dinheiro para que não nos expulsem? A urgência na mensagem de Verônica era palpável, mesmo em um simples texto. Não respondi. Em vez disso, encaminhei a mensagem para Patrícia, que a adicionou ao nosso crescente arquivo de evidências. Naquela noite, enquanto ajudava minha mãe com o jantar, meu telefone tocou novamente. Era Jack. Recusei a chamada e o bloqueei. Não havia mais nada a dizer. O sistema legal cuidaria do resto, e Jack finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações. O homem que riu ao me deixar financeiramente arruinada não estava rindo agora.
6 meses depois, estava no tribunal quando o juiz proferiu o decreto final de divórcio. Jack estava sentado na mesa da defesa, uma sombra do homem confiante que já foi. Seu advogado, o terceiro que contratou depois que os 2 primeiros abandonaram o caso, parecia resignado. Considerando a má conduta financeira documentada, a duração do casamento e as significativas contribuições da autora para os bens matrimoniais, o tribunal concede à senhora Calégua 85% de todos os bens compartilhados. Além disso, o senhor Calégua será responsável por todas as despesas legais da senhora Calégua neste processo. O veredicto foi ainda mais favorável do que Patrícia havia previsto. Os esforços de Jack para contestar as provas falharam miseravelmente, especialmente depois que o juiz ouviu a gravação da ligação em que ele riu de me deixar financeiramente arruinada durante a cirurgia da minha mãe. Quando saímos da sala do tribunal, Jack tentou se aproximar. Marta, isso não é justo. Eu cometi erros, mas... Meritíssimo, chamou Patrícia, interrompendo. O juiz, que ainda organizava seus papéis, olhou para cima. O réu está tentando contatar diretamente minha cliente, desrespeitando a ordem judicial. A reprimenda severa do juiz fez Jack voltar correndo para seu advogado, seu rosto vermelho de humilhação. Lá fora, respirei fundo o ar frio de Chicago. Eu me sentia mais leve do que há anos. Parabéns, disse Patrícia, apertando meu braço. Oficialmente acabou. Naquela noite, visitei minha mãe em seu apartamento. Ela continuava sua recuperação com a ajuda de um cuidador. Seu progresso era impressionante, caminhava sem ajuda, sua fala quase normal. Como foi? Perguntou quando me sentei para jantar com ela. Acabou, respondi. O divórcio é definitivo. Ela estudou meu rosto. E como você se sente? Pensei na pergunta por um momento. Pronta, finalmente disse. Pronta para começar o próximo capítulo, sem Jack para me segurar. Minha mãe sorriu e ergueu seu copo em um brinde. Toquei o meu no dela, porque eu sabia que ela estava certa. Sem querer, ao tentar me destruir, Jack havia me libertado.